Que Deus possa estar com cada um de nós nessa manhã de sábado, que possa estar fortalecendo a todos nós, que possa, Senhor Deus, estar nos enchendo do seu Santo Espírito e que a cada dia nós possamos buscar a nosso Deus realmente de todo o coração. Eu quero convidar os irmãos para que nesse momento nós, ao som, nos coloquemos em pé e vamos todos juntos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 117. Se tu buscares a Jesus. Para nos colocarmos de joelhos, falarmos com Deus. Grandioso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos te ouvindo nessa manhã. Te suplicamos que o teu Espírito seja derramado sobre cada um de nós. Pedimos tuas bênçãos, pedimos o entendimento da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado derramado o teu amor sobre cada um de nós. Pedimos as tuas bênçãos sobre o pastor Márcio, ao abrir a palavra, em nome de Cristo Jesus, que te pedimos e agradecemos. Amém. Hoje, quando eu acordei, eu chorei, não consegui usar palavras. Minha
oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor, e o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai, chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar. Ajoelhado ali eu fiquei, não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor, e o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai, chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti. Vem me ajudar, vou confiar. E chorar também é orar. Que chorar também é orar. Amém. Para nós é uma alegria, né, poder voltar à igreja, né, depois de um tempo de castigo em casa, e a gente ter esse privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. Eu sei que a gente não consegue ver o sorriso de vocês, né, mas atrás da máscara, eu sei que a gente consegue agora sorrir com os olhos, né? Então a gente consegue ver aí a alegria de vocês de estarem aqui na igreja. É um recomeço, né? Essa pandemia vai nos ensinar algumas coisas boas. Nós vamos perder algumas coisas também que eram boas no passado, né? Mas eu sei que Deus está preparando uma igreja para o futuro. E essa ferramenta que vocês estão adquirindo agora, que é
via internet, o culto, a disponibilidade vai exigir um pouquinho mais de vocês, vai exigir da igreja, mas é uma ferramenta que a gente pode agora divulgar. Em lugar de entregar um folheto, você vai entregar o sermão, vai entregar o culto para a pessoa. Tá? Então, nós podemos, inclusive, compartilhar. A gente não pode ficar olhando o WhatsApp, essas coisas no culto, mas compartilhar o link do culto nós podemos, e principalmente na parte da tarde, nós divulgarmos aquilo que for realizado aqui. Eu sei que o Ângelo colocou assim, que essa ferramenta está vindo para ficar, mas lembre sempre o seguinte: você pode em casa assistir o culto, você pode ouvir um sermão até mais, mas culto mesmo você precisa estar aqui. Culto a gente precisa de gente, culto é comunidade, culto você precisa de ter uma reunião, e o presencial ele é diferente, completamente diferente. Tá? Que Deus possa abençoar cada um de nós e que nós sejamos ricamente abençoados com esse recomeço de atividades novamente. Nós queremos desafiar vocês a que vocês participem da escola de evangelismo, que é com o pastor Homero. Nós demos o pontapé inicial, né? E agora o pastor Homero, juntamente com o Ângelo, o Ângelo agora tem um canal, eu passei para ele um canal da igreja para ele fazer o Zoom, né? E aí não tem problema de vírus, nada. É o da igreja, monitorado pela igreja, para que vocês possam fazer isso aí. Tá? E ali vocês têm as aulas, e aí no final vem o presente como um regalo da participação. Mas qual é o maior presente da escola missionária, de escola de evangelismo? É você trazer uma alma, uma pessoa a Cristo Jesus. Esse é o maior presente. Né? Você ser capacitado para oferecer um estudo bíblico e conseguir levantar interessados para Cristo Jesus. Queridos, nós queremos então, nesse momento, convidar vocês para juntos abrirmos a Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu já preguei esse sermão na igreja do IACS, então se alguém assistiu, não tem problema, né? Lucas capítulo 24. O Evangelho de Lucas, ele é o evangelho que eu poderia dizer que mais coisas exclusivas tem em relação aos outros. Né? Porque quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você diz assim, qual é o evangelho que tem mais diferença entre os demais, que tem mais elementos exclusivos, mais histórias, mais abordagens. Lucas é esse evangelista que tem algumas histórias exclusivas a respeito do ministério de Jesus. Então, Lucas, ele escreve o evangelho para as pessoas de fala grega. Então, como essas pessoas eram pessoas mais críticas, ele tem mais critério, ele pesquisa, ele se aprofunda em alguns detalhes. Lucas também é o escritor do livro de Atos. E Lucas, ele tinha uma função na cidade, ou na sociedade da época, que era médico, né? Ou a gente poderia dizer quase, hoje seria um enfermeiro, né? Um médico, mas alguém que tinha conhecimento, que cuidava das pessoas. E ele registra uma história tremenda, uma história lindíssima, que está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. E eu gostaria de ler com vocês, pelo menos, aí alguns versos. E eu começo assim. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo,
Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e é já este o terceiro dia de que tais coisas sucederam. Eu paro aqui, mas vou voltar depois ao texto bíblico. Queridos, nós temos aqui 2 discípulos que estavam angustiados, 2 discípulos que estavam frustrados, 2 discípulos que estavam abandonados, e eu posso dizer assim, como é que era o coração desses discípulos? Era como um coração de uma pessoa que ficou órfã. Nós tivemos agora, essa semana, 2 dos nossos adolescentes que perderam o pai. E a gente vê a tristeza, a frustração. E os discípulos que estavam caminhando ali, eles se sentiam ludibriados, enganados. Por quê? Eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús. Um trajeto pequeno. Eu pesquisei esse trajeto aí. Esse Emaús era um vilarejo, menor do que Jerusalém na época, distante 12 quilômetros. Uma caminhada aí, não sei quantos minutos, quem sabe meia hora, um pouco mais. Eles estavam fazendo essa caminhada na parte da tarde do domingo. Eles haviam presenciado tudo aquilo que havia acontecido quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo de manhã. Eles imaginavam e eles criaram expectativas. E essas expectativas, eu poderia fazer aqui um parêntese. Jesus Cristo sempre deixou claro que ele iria para Jerusalém e que ele morreria, que ele seria julgado, condenado e morto, e ao terceiro dia ressuscitaria. Mas no coração dos discípulos, e esses discípulos que estavam aqui, eram discípulos que eu chamo discípulos andantes. Não eram aqueles 12, mas eram aqueles discípulos que acompanhavam Jesus para onde Jesus ia, em momentos específicos, eles acompanhavam as coisas com uma certa distância, mas ao mesmo tempo com uma proximidade, porque eles acompanhavam todas as coisas. É como alguém que acompanha alguém hoje nas redes sociais. Tudo que a pessoa posta, tudo quanto é vídeo que coloca, você está ali, não, eu sigo fulano, né? Eu acompanho tudo aquilo que o indivíduo posta. Na época, esses discípulos andantes eram pessoas que acompanhavam todas as notícias, todas as informações a respeito de Jesus Cristo. E no coração desses discípulos surgiu uma proposta maravilhosa de libertação. Esse Messias é o que vai nos libertar do jugo romano. Esse Messias é aquele que vai novamente nos devolver, nos dar a independência, nos dar novamente aí um sentimento de restauração do reino. É esse o Messias. Eles colocaram então todas as suas fichas, expectativas em cima do Messias. E eles imaginavam assim, que ao chegar em Jerusalém, que Jesus entrou em Jerusalém, vocês lembram do domingo, como é que aconteceu? O chamado domingo de Ramos, que Jesus entrou e as pessoas jogam coisas no chão e as pessoas aplaudem, esse é o Filho de Deus, esse é o verdadeiro Filho de Davi. Aquela manifestação era manifestação de reconhecimento de que aquele era o Messias, aquele era o libertador. Mas as coisas caminharam em outra direção. E o coração deles ficaram cativos nesse desejo de ver restauração, de ver obra, de ver um progresso, de ver melhorias na sua vida. Queridos, existe algum pecado nisso?
Existe algum pecado em você desejar, ao você ser fiel a Deus, desejar, quem sabe, melhorar o seu carro, comprar uma casa? Existe algum pecado nisso? De você querer um salário melhor? Existe algum erro de você falar, nós precisamos de uma saúde melhor no nosso município, nós precisamos, quem sabe, de ruas melhores? Existe algum pecado nisso? Não existe. O sentimento no coração deles era o sentimento de todos nós. Só que eles achavam que o Messias era a resposta para essas expectativas. Então eles criaram isso, como nós também podemos criar. E muitas vezes nos decepcionamos quando nós entramos na igreja com essa expectativa de que eu vou receber do Evangelho? O que eu vou receber da igreja? E como nós estamos próximos aqui de uma instituição, às vezes a proximidade com a instituição nos leva também a pensar assim, o que eu vou ganhar estando perto do IACS, o que eu vou ganhar me aproximando, ajudando aqui, de repente um emprego, de repente algo melhor, uma bolsa para o filho, para poder estudar ali. E tem coisas que não acontecem. E às vezes nós ficamos o quê? Decepcionados, frustrados, também com a instituição. E eles estavam decepcionados com Jesus Cristo. Porque a ideia daquilo que poderia acontecer não aconteceu. O que deu errado? Então aqueles homens estão caminhando e o caminho deles, na jornada que eles estão fazendo de volta para casa, eles estão conversando justamente isso. O que deu errado? Por que não funcionou? Por que julgaram o Messias? Por que mataram? Ele era tão bom, ele fazia obras. Queridos, nós também, às vezes, temos dificuldades para entender, para ouvir, para aguardar, para ouvir principalmente informações que são contrárias àquilo que nós gostaríamos de ouvir. Eu já percebi que muitas vezes, quando nós pregamos, as pessoas selecionam aquilo que eles querem ouvir na pregação e entende também o que querem entender. Às vezes a gente, como pastor, está falando uma coisa, está dizendo uma verdade, está anunciando de um lado, aí lá na porta o indivíduo vem e dá uma outra interpretação. Mas eu não falei isso, né? Então a gente deixa, né? Às vezes o Espírito Santo move, mas eu vejo que a maioria das pessoas, elas não conseguem entender algumas coisas. E por que não conseguem entender? É maldade? É porque não prestaram atenção? Queridos, não. Sabe por quê? Eu digo uma coisa para você. Às vezes o nosso coração ele está fechado. E eu já vivi isso. Às vezes um pai e uma mãe chega para você, tenta te mostrar algo real, mas o seu coração está fechado. E nem um pai e uma mãe, que são pessoas próximas, às vezes a gente dá abertura. Imagine um estranho, imagine uma outra pessoa. Então, às vezes, existem algumas verdades que são ditas e são claras, mas como a nossa mente, o nosso coração está fechado, nós não percebemos. Aqueles homens, eles estavam diante desse caminho, perdidos, porque eles estavam com o coração, sim, impedidos de ver Jesus Cristo. Jesus aparece diante deles, mas eles não reconhecem Jesus. Talvez porque também estava escuro, talvez. Já era o entardecer. Então, a fisionomia, a presença de Jesus não foi reconhecida. Mas, além disso, havia o fato do coração deles estar decepcionados, magoados, e eles não encararem a nova realidade e não reconhecer o Messias. E eu quero dizer para vocês também uma outra verdade a respeito dessa caminhada, dessa introdução que nós estamos fazendo para você se identificar com esses dois discípulos de Emaús. Queridos, Jesus havia o quê? Ressuscitado. Como é que Jesus morreu? Jesus, ele apanhou. Jesus colocaram uma coroa de espinho. Jesus estava cansado, esgotado emocionalmente. E como é que a pessoa ressuscita?
Como é que vai acontecer a ressurreição, queridos? Se você morresse e ressuscitasse hoje, como é que você iria ressuscitar? E vocês reconheceriam um ao outro, será? Mas como é que você seria? Irmão Rui, como é que você seria? Cabelo branco? Não. Novo homem. Não teria mais 60? Não sei se é 60, né? Mas não seria mais 60, seria um homem de 30? Seria um homem aí com todos os cabelos novamente? Ou seja, exatamente, querido, se eu morresse e ressuscitasse, eu teria outro peso, outra altura, outro cabelo, né? Bonito também. Conheceram, mas Jesus Cristo, ele ressuscitou. Como é que acontece a ressurreição, queridos? A pessoa é transformada. Então, o Cristo que morreu e o Cristo que ressuscitou, ele tem uma outra, as marcas ficaram em suas mãos. Mas Jesus havia ressuscitado. Agora, essa experiência da ressurreição, nós iremos viver. Então, nada mais do cansaço, nada mais das marcas do pecado, ou seja, essas marcas serão retiradas. Então, quando nós olhamos para essa caminhada que estava acontecendo, no entardecer, com a mente deles fechada ainda com aqueles acontecimentos lá, que estavam aprisionando o coração deles e a mente, e agora essa outra realidade, a gente entende assim, por que eles não reconheceram Jesus? Certo? Jesus Cristo, ele aparece na nossa vida. E Jesus Cristo, ele aparece no momento certo, na hora certa, queridos. Sabe por quê? Jesus apareceu na vida daqueles homens. Aqueles homens representam cada um de nós. Não é a história de 2 discípulos, é a nossa história. É a história da nossa jornada. É a história da nossa caminhada. E Jesus Cristo, todas as vezes que aproxima de cada um de nós, como é que ele se aproxima? De maneira leve. Ele não chega exigindo nada. Ele não chega cobrando nada. Ele não chega dizendo, vocês estão errados. Ele não chega assim. Esse não é o tom de Jesus. Jesus acompanha aqueles homens e Jesus começa, então, um diálogo. Jesus começa a conversar com eles. E Jesus não começa explicando. Jesus começa o quê? Perguntando. Para saber, para aqueles homens abrirem um coração. Para que Jesus possa saber o que está passando na cabeça deles. Jesus se aproxima deles de maneira pastoral. Com estratégia, mas com cuidado. Queridos, quando você se aproxima de alguém, deve se aproximar de maneira terapêutica. Como é que você, Fábio, faz isso? Não é? Existem perguntas, você deixa a pessoa falar, você proporciona um ambiente para que a pessoa possa sentir-se à vontade. Cristo, ele fez justamente isso. Se aproximou daqueles homens de maneira pastoral, terapêutica. E qual era o objetivo? Reconstruir a vida daqueles homens que estavam em cacos existenciais. Queridos, vocês perceberam que nós estamos vivendo agora, já no 2º ano dessa pandemia, e quantas pessoas estão ficando doentes, emocionais, quantas pessoas estão mostrando e apresentando agora as dificuldades, e quantas outras pessoas vão ter dificuldades. Eu fiquei com dó das crianças, porque olhava assim para a professora contando a história, falei, tadinha da professora. Mas, queridos, não é problema da professora e nem das crianças. Quanto tempo essas crianças ficaram longe da igreja? Quanto tempo essas crianças passam hoje diante de um dispositivo eletrônico e ausentes da igreja? É dificuldade. Então nós teremos que aprender um monte de coisa, ter paciência e nos aproximar novamente das pessoas com esse cuidado. Cristo,
então ele pergunta. Eu poderia corrigir um pouquinho. Existem aqui algumas perguntas. E a primeira pergunta foi feita por quem? Jesus pergunta assim, para aqueles homens, o que vocês estão conversando? Eu vi que vocês estão conversando, mas o que vocês estão conversando? Olha aqui, é uma pergunta genérica, né? O que vocês estão conversando? É sobre o Grêmio? É sobre o Inter? É sobre alguma dificuldade que vocês estão passando em casa? O cara pode falar qualquer coisa, queridos. É uma oportunidade só para poder o quê? Estar inserido. Tá? Jesus, então, ele provoca reflexão. É uma boa pergunta para começar uma história, um diálogo, uma conversa. Logo depois, um deles, que é identificado pelo nome de Cleopas, ele diz assim, o senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Olha, a gente não consegue ver aqui o tom e nem ver a expressão da face da pessoa. Mas, queridos, isso aqui pode ser até quase igual um xingamento, dependendo do tom. Tu é tão ignorante assim que não percebe as coisas, que não sabe de nada. Olha o que aconteceu na cidade nos últimos dias, todo mundo sabe, você estava onde, meu amigo? Não estava em Jerusalém? Você não está vindo de lá? Então, a entonação da voz mostraria, quem sabe, uma outra coisa para nós, só que nós não temos. Tá? E Jesus, diante dessa pergunta que é feita por esse discípulo caminhante, Jesus, então, faz outra pergunta. Quais acontecimentos? Olha a pergunta de Jesus. Uma pergunta de quais? E aí, então, eles começam a narrar a história de Jesus, dizendo um homem que fazia milagres, um homem poderoso, um homem que nós esperávamos restauração. Então, eles vão apresentando todos esses fatos ao homem que nós acreditávamos que ele iria redimir Israel. E eles vão falando. E aí chega o momento que eles descrevem o quê? E dizem que ele ressuscitou. E que algumas mulheres viram. E que este ver de algumas mulheres foi comprovado por alguns homens. Aqui, Ana, é bravo, né? Olha o que você está vendo aqui. As mulheres viram. Mas o relato delas não tem valor nenhum. Porque tem que ser comprovado por quem? Por homens. Isso mostra, querido, que a história da ressurreição de Jesus não é uma coisa criada. Porque se fosse criada, a primeira pessoa a ver Jesus deveria ser um homem, não uma mulher. Pelo contexto da época. Jesus Cristo apareceu primeiramente para Maria Madalena. E depois, então, todos correram. E aqui os homens com um ar assim um pouco de desconfiança, mas ainda não entendendo as coisas, e dizem que ele ressuscitou. E foi comprovado por alguns homens. É como se a gente lesse isso. Mas Jesus olha então para esses homens, e eu quero agora ler novamente esse texto. Lucas 24 e o versículo 25. E o texto diz assim, ó. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus está olhando para esses homens e Jesus está dizendo assim, por que vocês estão tão assim atrasados? Por que vocês estão tão endurecidos? Por que vocês não compreenderam ainda a verdade? E qual é a primeira coisa que Jesus faz para aqueles discípulos, queridos? Apresenta o que para eles? As Escrituras. Jesus não realiza milagre. Ele poderia realizar um outro milagre. Jesus não realiza milagre. Jesus apresenta para eles a Bíblia, as Escrituras do Antigo Testamento. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós devemos hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, não nos ocuparmos com as histórias, com as informações, com um monte de coisa que nós temos hoje. Queridos, apresente a Bíblia para as pessoas. Bíblia do jeito que a Bíblia é.
Ela é a autoridade, é a palavra de Deus. Jesus Cristo apresentou a Bíblia e apresentou as profecias para aqueles dois homens. E eles se convenceram, eles ouviram. O coração deles começou a arder diante da manifestação da palavra de Deus. Esse é o poder que a palavra tem. Mas eu quero ainda trabalhar um pouquinho. Por que aqueles homens estavam com a sua mente e o seu coração tardio? Por que eles não conseguiram perceber e compreender Jesus que estava diante deles? Por que eles não entenderam os fatos que aconteceram em Jerusalém? Sabe, queridos, existe dois tempos na nossa vida. Existe um que nós chamamos tempo histórico e existe aquilo que eu poderia chamar de tempo cronológico. Tá? Hoje é sábado, quase 11 horas da manhã, eu imagino. Sábado, 11 horas da manhã, dia 17 de abril. Nós estamos iniciando de novo as atividades na igreja depois de um período aí que as igrejas estiveram fechadas. Esse é o nosso tempo cronológico. Nós estamos aqui, tá? E eu poderia dizer para você o seguinte, mas o que acontece com a mente da pessoa? Muitas vezes nós estamos nesse tempo, aqui está acontecendo a nossa história, aqui está a nossa vida, mas nós estamos presos aonde? Em alguma história do passado. No coração daqueles discípulos, eles estavam domingo à tarde. Esse era o tempo. Mas o coração deles ainda estava preso na quinta, na sexta e no sábado. Na mente deles, no coração deles, Jesus estava o quê? Foi condenado, estava morto em uma tumba. Eles não perceberam a ressurreição. Eles não perceberam o Cristo que estava diante dele. Isso acontece também com a gente? Acontece. Muitos de nós, às vezes, somos cativos, estamos presos por uma história do passado. Essa história pode ser uma história de traição. E você está vivendo agora, mas você não esquece aquela traição. Você tem a oportunidade de viver uma vida melhor, mas você traz todos os dias, e todas as noites, todos os momentos, aquela história de traição. Cronologicamente, um tempo. Historicamente, tu está preso. E você se torna, então, cativo dessa realidade. Isso estava acontecendo com aqueles discípulos. Isso pode acontecer com a gente em vários momentos. Não só diante de uma traição, não só diante, quem sabe, de algo que trouxe marcas profundas, mas tantas coisas. E cada um de nós temos uma experiência. E muitas vezes nós somos cativos desse poço. E às vezes nós somos solidários na nossa própria miséria. Nós celebramos a nossa própria miséria diversas vezes e estamos como se fosse dentro de uma prisão, vivendo essa realidade que já passou, mas que continua sendo real ainda na nossa vida. Essa é a síndrome do caminho de Emaús. E tem muita gente que ainda está preso no caminho entre Jerusalém e Emaús, vivendo essa história triste. Uma história que aconteceu e perdendo a oportunidade de reconhecer Jesus e de desfrutar da mensagem poderosa que é a ressurreição de Jesus. Às vezes nós estamos presos. Querem ver uma coisa? Nós estamos vivendo hoje na época da plenitude do Espírito Santo. Mas sabe qual é a nossa mente ainda? Nós estamos presos lá no Calvário, aos pés da cruz de Cristo. E às vezes não vivemos historicamente, como experiência espiritual lá. Jesus morreu, Jesus deu a vida por mim,
E cadê a plenitude do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo? Nós não buscamos como igreja. Nós estamos atrasados, queridos, na nossa vida, até na nossa vida espiritual. Então nós precisamos perceber a realidade que nós estamos vivendo hoje, diante desse Messias que ressuscitou, desse Messias que enviou o Espírito Santo para cada um de nós. Tem muita gente que se vestiu de luto. Tem muita gente que se vestiu de luto. E que passa meses, anos, e o luto continua. Tem uma hora que nós precisamos tirar e focar uma outra realidade. Eu sei que não é fácil a gente esquecer. Essa semana, diante do luto do nosso irmão, quando os pastores ali que estavam, tinha vários pastores, e veio um pastor para atender a família, um pastor lá do Espírito Santo, que era conhecido deles, e eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, né? E na hora que a cerimônia estava encerrada, a esposa falou assim, eu quero falar. Irmãos, ali, para mim foi um momento assim mais difícil. Porque ela botou a mão no caixão e disse assim, eu vivi 22 anos com esse homem. E ela começou, ele foi um bom marido, um bom pai, provedor. Eu agradeço pelos 22 anos. Mas quando ela falou tudo isso e terminou, eu falei, essa mulher, ela vai sair daqui, mas ela não vai levar para casa o caixão do marido com ela. Ela está sepultando o esposo realmente, porque ela sabe que agora ela vai ter uma missão dobrada como mãe, que vai ter que criar os 2 filhos, terminar, que são já grandes também, vai ter que continuar nessa caminhada. E eu tenho certeza disso. Certeza. Que ela não vai ser uma cativa do luto do esposo. Queridos, eu sei que isso faz parte, das vezes, da nossa vida, as perdas. E eu digo para vocês que muitos de nós estamos ainda vestindo ou vestidos de luto. Não entendemos o dia que nós estamos vivendo, o momento em que nós estamos vivendo. Estamos cativos. Às vezes por um relacionamento afetivo que não deu certo. Às vezes vivemos naquele sonho, naquela loucura ainda. Queridos, a porta do túmulo de Jesus se abriu. E Jesus ressuscitou. Essa verdade aqueles homens não perceberam. Quando é que eles perceberam isso, pastor? Quando é que eles conseguiram compreender isso? E eu quero agora pedir a você que você me acompanhe agora nos últimos momentos dessa história. Versículo 29. E a história diz assim. Versículo 28 para a gente entender. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Ou seja, Jesus ia continuar a viagem. Jesus não ia parar. Mas Jesus parou. Por que Jesus parou? Versículo 29 responde. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Por que Jesus ficou ali? Jesus ficou ali porque eles insistiram, constrangeram. Almoça com a gente, janta conosco, não vai, a comida já está pronta, a mulher já está fazendo lá, já botou mais água no feijão, não tem mais um lugar, o senhor senta na cabeceira da mesa ali, ó, na ponta. Fica conosco. Olha, é perigoso. Eles pressionaram Jesus, dizendo, fica aqui. Queridos, no momento em que eles fizeram isso, e agora diante da mesa, Jesus então pega o pão e parte o pão. Mas antes de partir, ele abençoa. E quando ele abençoa, quando ele faz a oração, eles reconheceram. O jeito, a maneira de falar é de Cristo. Esse é o Cristo
que havia ressuscitado. Jesus então celebra com aqueles homens. Jesus parte aquilo que seria a nova Páscoa. E aqueles homens olham, quando eles conseguem ter o discernimento, cadê Jesus? Não está mais aqui. E aí eles saem, enlouquecidos, com fome, cansado, e agora não tem mais decepção, não tem mais frustração, não tem mais nada. E eles voltam para Jerusalém para falar para quem? Para todos os seus amigos que eles haviam encontrado quem? Jesus Cristo. E agora, nesse momento em que eles encontraram Jesus, a verdade das Escrituras passou a ter significado para eles. A Bíblia e as Escrituras, elas só ganham significado na nossa vida quando nós encontramos Jesus. Você pode ter nascido na igreja, você pode estudar a lição da escola sabatina, você pode ser filho de adventista, pode ser a pessoa que tem um nome de santo, entendeu? O que você quiser. Agora, você só vai entender as Escrituras no dia que Jesus Cristo for alguém especial para você. No dia que você tiver um encontro com Jesus. Se não, querido, aqui é a igreja, ali é o IACS, isso aqui é Bíblia, é sábado. Mas no dia que você encontrar Jesus Cristo como Salvador, aí você vai entender o que é a santificação do sábado. Aí você vai entender o que é realmente o ensinamento bíblico do dízimo e oferta. Aí você vai entender o porquê que Deus pediu para a gente cuidar da saúde só no dia que você tiver o encontro com Cristo. Enquanto isso, queridos, a gente é convencido, mas não convertido. A conversão genuína não acontece com conhecimento. A conversão genuína acontece com um encontro. E esse encontro tem que acontecer. Os homens só foram convertidos quando eles viram. Esse é o Cristo, esse está diante de nós, nós encontramos Jesus. E aí, queridos, tudo mudou na história deles. E é esse encontro que nós precisamos ter. Então, nessa manhã de sábado, eu quero dizer para vocês que nós estamos ainda no mês de abril. Muita coisa já aconteceu. Mas nós estamos ainda, Senhor, diante dessas histórias que nos proporciona fatos da ressurreição de Jesus. E eu trouxe essa história na memória de vocês para que a gente possa entender. Deus está reconstruindo a nossa vida. E Ele se aproxima de nós de maneira pastoral, de maneira perguntando quais são os fatos, o que marca, por que você não consegue ver, por que tu está preso aqui historicamente lá, o teu tempo é outro, é outra história que está acontecendo já, é outros fatos, mas tu está cativo aqui e ali. Queridos, Deus está querendo curar cada um de nós, mas Deus também está querendo transformar o nosso coração. E essa transformação só é possível através do encontro com Cristo. Por isso, que Deus nos abençoe. Porque essa história nos mostra uma coisa, que mesmo diante de Jesus, nós ainda podemos estar com os nossos olhos fechados, porque a nossa mente está fechada. E a gente não está experimentando o maior milagre de toda essa história. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa iluminar a mente de cada um de nós e que nós possamos ter um encontro com Deus. 221 do nosso hinário é o hino que nós iremos cantar.
Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar do amor do meu Salvador. Oh, alma cansada por te lamentar, em Cristo tu achas tesouro sem par, infinda alegria, poder, salvação. Oh, vem, venha Cristo sem mais hesitar. Eu sou de Jesus, aleluia. De Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar do amor do meu Salvador. Obrigado, Jesus, por essa história estar registrada na palavra de Deus. Porque essa não é a história de dois caminhantes que estavam a caminho de Emaús somente. É a nossa história. Caminhando diante dessa pandemia, diante de tantos fatos, lutos, morte, situações que no nosso dia a dia nós vivemos. Mas nós temos a certeza que somos acolhidos, bem recebidos por Cristo Jesus. E Deus deseja, na realidade, fazer com que a nossa mente seja restaurada, curada, restabelecida. Mas que através dessa experiência com Cristo, nós possamos ter o nosso coração realmente sintonizado com a grande verdade de Deus de hoje, que é a plenitude do Espírito Santo, que é a capacidade de enxergar e de experimentar a nova conversão em Jesus. Que Deus nos liberte e que a notícia da ressurreição de Jesus Cristo possa agasalhar o nosso coração e trazer a certeza de que tudo vai passar. Tudo vai passar. E a grande promessa que nós temos é de um novo mundo. Um novo mundo sem vírus, um novo mundo sem morte, um novo mundo também sem as marcas do pecado. Nós rogamos isso, Senhor, não que haja em nós merecimento algum, mas nós oramos suplicados em nome de Cristo Jesus. Amém. Existem tantos amores na vida, amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história, amores que se revestem de pompa e glória, mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar, pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final, e tudo já foi pago. A cruz foi o sinal.